sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é um ambiente próprio, específico para os grandes debates, exemplos de empreendedorismo, pessoas que são líderes no seu mercado. E hoje, Fernando, tá todo mundo blue aqui, tá todo mundo de azul, A vibe tá boa. bonitão. Isso significa sintonia. Verdade. E a sintonia é a regra número 1 dentro da comunicação. Então é isso, foi e por falar isso. em comunicação... Trouxemos Luiz Miguel hoje, há tempo que a nossa parceira nos prestigia aqui desde o primeiro episódio, e o Márcio te valoriza tanto, toda vez que ele fala dá tempo, não é, Márcio? Enche a boca para falar. Enche a boca para falar. O nosso ouvinte, o nosso telespectador já conhece há tempo, faltava conhecer você, Luiz. Olá a todos, obrigado pelo convite. E assim, me valorizar e encher a boca para falar é extrema bondade que ele tem no coração. Aí ele gosta de falar bem dos outros, né? E por isso eu estou nesse rol. Obrigado. Tamo junto, meu amigo. Fala pra gente um pouco sobre a Tempo. Caramba, um pouco. Falar 31 anos, né? São 31 anos de história? 31 anos de história. A Tempo é um sonho, um desejo de um jovem adolescente querendo empreender, querendo fazer diferente, e sempre com o intuito de chegar a um consumidor final de uma forma diferente do que o mercado oferece. Nasce com esse conceito. Apesar da gente ter sofrido as metamorfoses do mercado, né? Porque quando a Tempo começa, eu comecei a negociar ações da Bolsa de Valores, das ações de telefonia fixa. Nossa. Não sei se vão lembrar, mas quando se comprava um telefone, depois de uma saga de fila de espera e etc., ainda nas estatais, a gente recebia ações daquele telefone. E por muitos anos as pessoas declaravam essas ações nos seus impostos de renda. E havia um comércio dessas ações, né? Era quase que um fundo de tesouro ali, onde você, dentro daquele valor da compra do telefone fixo, a parte daquele valor o governo devolvia numa ação para ser resgatada futuramente, né? Só uma dentro da sua fala, eu cheguei a alugar telefone fixo. Que alugar. Foi uma vertente da pós-ações, um novo negócio que se criou. Era muito difícil ter o acesso ao telefone. Primeiro, pelo preço. Segundo, pelo tempo de espera da instalação. Então, empresários que viam ali uma oportunidade de um negócio, eles começavam a comprar vários telefones para aluguel. E o aluguel de uma linha de telefone era de um salário mínimo. Olha. O aluguel, fora a conta. Então, era um modelo de negócio que existia e nós começamos nisso aqui em Goiânia, né? Mais tarde vem a privatização, aí a gente migra para o mercado de varejo, aí eu vou para a loja de celular e a gente começa a ativar planos de telefonia celular nas lojas, vender aparelhos. A gente fica assim até 2007, quando nasce esse projeto que logo em seguida a gente vem para a FACIEG, faz parceria e está até hoje. Esse projeto atual da Tempo, esse modelo atual de negócio, qual foi a dor que você percebeu no mercado e que você viu a necessidade de saná-la? Lá em 2007, a principal dor era quanto ao entendimento de uma cobrança da operadora. A telefonia celular, e isso é mais recente, eu acho que ainda dá para lembrar, ela possuía vários tipos de tarifa. Quando você era cliente de uma operadora, né, e ligava para uma outra operadora, tinha um preço. Quando ligava para a sua operadora, era outro preço. Quando ligava para um telefone fixo, outro preço. Era uma bagunça. Tinha o horário comercial, o horário não comercial e o horário reduzido. Então, eu já falei de 3 tarifas, mais 3 faixas de tarifa. Então, viravam 9 tarifas para tipo de ligação. E aí você tinha depois a mesma coisa para as ligações regionais, ou seja, todas as ligações que o DDD começasse com o mesmo número que o seu. No nosso caso aqui, 62, ia do 61 ao 69. Eram outras tarifas. E depois, mais 9 tarifas para as ligações fora desse DDD. Então, a complexidade tarifária e a cobrança, para os planos empresariais, que é o nosso foco, gerava um desencaixe de fluxo financeiro nas empresas. Porque eles assinavam um contrato com a operadora de um valor X.
e a conta sempre chegava de um valor Y. Então, isso era um desconforto muito grande e não tinha uma fórmula, não tinha um sistema, não tinha nada que cruzasse informação para validar aquela cobrança. E como os valores entre o contratado e o cobrado eram assustadoramente divergentes, você assinava um contrato para R$1.000 por mês, tenho lá minhas 3 linhas da minha padaria, né? Quase e vou pagar R$1.000 por né? mês e quando chegar a 5.000. Era. Poxa, eu não tenho dinheiro para pagar isso, né? Não existia controle de ligação por funcionário, uma série de coisas. Então, o que a gente entendeu? Naquele momento, a nossa atuação foi em simplificar isso. Nós criamos o primeiro modelo no Brasil de tarifa única. Só existiam 2 tarifas. Uma que fosse local e uma que fosse interurbano. Pronto, aí eu já acomodei. A segunda coisa foi a gente fazer um software de gestão que limitava o consumo. Então, eu, enquanto empresário, contrato as linhas para minha empresa, para meus funcionários, mas eu quero que eles usem no trabalho. Então, isso surgiu primeiro na Tempo? Isso surgiu na Tempo. Olha. A Tempo foi... nós, inclusive, fomos à escola e o piloto para levar para grandes operadoras para criar esse novo modelo. Depois que elas criaram o tal do pré-pago. O pré-pago já existia, mas também com essa tarifação. Uhum. O modelo pré e pós, a única coisa que muda é a forma de comprometimento de pagar antes ou depois. Uhum. No pré, você paga antes, pré-pago, mas você não tem a responsabilidade de pagar mensalmente aquele valor. Você põe a recarga que você quiser, né? O valor que você quiser. No pós, você paga depois de usar, mas você assume um compromisso de pagar fixo ali um valor mínimo de X. Uhum. O grande problema é que, à época, os valores mínimos eram sempre, quando cobrados, muito acima, porque extrapolava o uso e essa complexidade de tarifas fazia com que o custo ficasse muito maior. Então, a gente unificou as tarifas, criou uma única tarifa simples de entender. O empresário contratava, eu quero 2 linhas com 100 minutos em cada linha. Então, era 100 vezes o valor do minuto e ponto. Acabou. E a fatura dele chegava pela associação na empresa dele, naquele valor contratado. Isso foi o maior estouro à época, porque a gente acomodou um mercado num momento muito conturbado. Trouxe economia, né? Muita economia. E aí, a gente adicionou 2 fatores. O segundo, que é a gestão, que era controlar para que o funcionário da empresa não utilizasse mais do que aquilo que o dono da empresa estava permitindo. Então, ele contratava 100 minutos por linha, ele ia lá no nosso sistema e ele limitava a linha para usar só 100 minutos. E ele conseguia identificar quando as chamadas eram para uso profissional e pessoal. Então, isso coibiu o mau uso dentro das empresas do telefone, no momento que o uso de serviço de voz era o grande carro-chefe de custo, né? E não tinha tanto celular também, né? Crescia assustadoramente. A gente, naquela época, já estava com 70 milhões, hoje estamos aí com 230 milhões. Uhum. Tem uma ousadia nesse negócio de fixar um valor da cobrança, né? Você foi arrojado quando você propôs isso lá atrás. A gente inclusive escreveu, colocou isso em contrato, né? Garantindo, porque as empresas duvidavam que, por conta do histórico, que ia chegar uma fatura lá da associação no valor que estava sendo contratado. A nossa dificuldade não era vender o produto, era fazer com que os empresários acreditassem em algo tão bom que a gente estava oferecendo. Então, a gente teve que escrever e registrar em cartório que, se não fosse aquilo que foi contratado que chegasse para cobrar, o empresário não precisava pagar nada. Que interessante. Nós colocamos isso em contrato. Inclusive, faz parte até hoje. A cláusula sofreu mudanças na redação, mas basicamente ela diz, olha, se a gente te cobrar algo errado, indevido, a gente não vai te cobrar nada. Deixa eu falar da VegTex, assessoria tributária fundamental para o seu negócio. Fernanda, mais do que nunca, com essa reforma tributária, vem se desenhando um cenário muito desafiador. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, 2 sistemas tributários. O contexto atual já é de muita confusão. Você imagina, então, 2 sistemas funcionando de maneira paralela. Então, mais do que nunca, é importante o empresário ter uma assessoria, ter um acompanhamento de um profissional especializado para orientar, até para pagar impostos apenas dentro do que é realmente devido.
E a Vegtex faz esse trabalho com muita maestria. Márcio, como é que eu tenho acesso à Vegtex? É só procurar as nossas associações comerciais, que lá você vai ter acesso a informações e você vai ter esse grande parceiro dentro do seu comércio. Luiz, você tem uma magia que as pessoas têm dificuldade de entender. E eu vou aproveitar e te espremer aqui agora. Você revende planos de telefonia da Vivo e da Claro. Só que você consegue colocar no mercado em valores abaixo do que as próprias operadoras fazem. Então, um comerciante que está nos assistindo lá no interior, como é que ele consegue? Que magia é essa? Né? Se eu for aqui, eu vou contratar um plano aí de 10 linhas, vou pagar X. Se for através da Tempo, como é que eu pago menos? Como que você conseguiu construir esse projeto? Bom, primeiro só colocar um ponto aí no revende. Na realidade, nós compartilhamos um benefício adquirido que a gente negocia junto às operadoras com os associados das entidades. Então, o que a Tempo é de verdade? É uma administradora, porque ela cuida de toda a parte negocial e operacional junto às operadoras, faz o trâmite de processos e documental, né, com sistema, software, e faz a validação do faturamento e das cobranças. Com isso, a gente garante que não tenha erros, é o ponto 1. E por que a gente chega ao mercado com as associações oferecendo valores mais baixos do que as próprias operadoras? Porque a Tempo hoje está presente em 14 estados, representando aí mais de 350 associações e tem um volume muito grande de linhas contratadas junto às operadoras, as duas maiores operadoras, né? E isso faz com que a gente consiga descontos nos valores praticados de tabela junto a elas. Então, de novo vou usar o exemplo da padaria, quando a padaria vai até a Vivo, ou a Vivo vai até a padaria, negocia ali 2, 3 linhas. Quando essa mesma padaria procura uma associação comercial e pede as mesmas 2 ou 3 linhas, ele está levando vantagens de 65 mil linhas. Na escala. Ele ganha na escala mesmo sendo um pequeno empreendedor, sendo um pequeno negócio. A gente, como associação, nosso objetivo é fortalecer o nosso associado, apoiar, fazê-lo crescer. Então, a gente busca essa negociação num chamado lá nas operadoras de grupo econômico. Todo mundo junto é entendido como um só, né? E aí a gente leva aquela máxima de juntos somos mais fortes, né? E não importa para a operadora que ali de baixo estejam milhares de empresas. O que importa é que existe uma FACIEG à frente dessas milhares de empresas e aí a gente consegue o benefício em prol do volume total e não de uma negociação pequena. Com isso a gente consegue ter uma diretoria exclusiva na Vivo, uma célula de atendimento exclusivo, canais de acesso exclusivos, porque nós somos, hoje a Tempo representa na Vivo, nós somos o maior cliente do Brasil. Não é um dos maiores, nós somos o maior cliente do Brasil da Vivo, uma das maiores companhias que tem aqui, multinacionais no Brasil. E isso nos dá um acesso e uma condição de trabalho e comercial que empresas pequenas, que clientes de porte menor não têm condições. A Vivo tem 110 milhões de clientes, né? É uma empresa muito grande, então ela não consegue atender o pequenininho com a mesma dedicação e exclusividade que consegue nos atender, né? E por isso a gente repassa esse benefício ao associado e consegue transformar a vida dele mais fácil, fornecer mais serviço, mais atendimento, mais agilidade com economia. E quando foi que você entendeu que trabalhar com associações era o caminho? O volume seria interessante? Eu digo que eu nasci associativista. Isso não nasceu por negócio. E aí está o segredo do sucesso da Tempo. Nós não fazemos lá por negócio, nós fazemos por propósito. Então, nós entendemos que, em algum momento, mais à frente, todo o empresariado ainda vai entender a importância de estar associado a uma associação, a importância de fazer parte
grupo de discussão empresarial e buscar uma voz ativa junto aos governos para que a gente possa ter leis mais favoráveis, mais justas, mais equilibradas, tributação mais equilibrada, e por conta disso nós fazemos o nosso serviço lá baseado no associativismo, na relevância, na importância do que a gente acredita ser o mais correto. E aí sim, levando para o campo operacional ali, é muito mais fácil eu ir para uma associação para que ela fale com seus associados que ela tem um produto bom, do que eu ir como uma empresa privada a várias empresas dizer que eu tenho um produto bom. E uma coisa casa com a outra. Mas o princípio é o propósito. Nós não nascemos neste negócio pelo dinheiro. Esse negócio nasce comigo sentado numa cadeira de diretor, numa associação, pensando em novas soluções, em novos serviços que pudesse levar sustentabilidade para a entidade, mas que pudesse oferecer um serviço de demanda, de importância para o empresário, para que ele pudesse ter real ganho para ele estar na associação. Luiz, você comentou muito bem no começo da sua fala que um dos dilemas da telefonia são as cobranças indevidas, né? E realmente melhorou um pouco, mas o cenário, quando começou realmente as privatizações, né, a abertura do mercado, que foi uma conquista, isso é um fato, mas, por outro lado, inundou de cobranças indevidas. Como que é esse filtro dentro da Tempo? A Tempo também ajuda o consumidor a ficar livre dessas tranqueiraiadas que enfia dentro da conta? Esse é na parte operacional, é um dos principais pilares. Quando a gente leva em nome de uma associação um produto, um serviço para uma empresa, a gente está levando a chancela de uma história, de credibilidade. Então, não seria justo que eu pegasse a conta da operadora e repassasse para o associado. Então, o que a gente faz? A gente centraliza essa conta na associação. A Tempo tem sistemas que auditam no decorrer do ciclo de faturamento e ao fechar, né? Passam por 3 instâncias camada de sistema e por uma revisão ainda manual no final, para tirar todos os erros de cobrança. E a gente separou o processo de cobrança do associado com o de cobrança da operadora. Então, a gente tem como se fosse dentro de uma empresa, uma área de contas a pagar, uma área de contas a receber isoladas. Então, o que a operadora cobra da associação, a gente revisa, pincela, tira todos os erros. O que a associação cobra do associado vai dentro daquilo que foi contratado pelo associado. Então, nós não temos, você vê, desde 2007, são 17 anos de operação, nós não temos associado reclamando de cobrança indevida. Porque é simples, a gente tramita pelo processo do contrato. Ele contratou uma linha de R$100, a fatura automaticamente é feita com R$100, mais alguma coisa que tenha sido pedida. Não foi pedido nada no decorrer do mês, é R$100 e fecha certo. Lá na operadora, reduziu bastante o índice de cobranças indevidas, né, e de erros de faturamento, mas ainda existe. E aí, pasma, no conjunto das nossas entidades são cerca de 700 e poucas contas que a gente tem nessas operadoras, tá? Todas elas vêm com erro, todos os meses. Ó, a gente falando a Tempo. 17 anos. Olha a Tempo aí. Olha a Tempo aí. Gente, a Tempo Telefonia, o podcast hoje vai trazer muito mais explanações, com muito mais competência do que qualquer coisa que eu venha aqui falar. É importante repisar, todos os episódios estão destacando isso, ela traz uma dinâmica de mercado muito interessante. Primeiro que você vai pagar um valor abaixo que o mercado pratica, e o Luiz já explicou aqui muito bem como ele consegue fazer essa magia. Segundo, que é um ponto que nós vamos trabalhar aqui no podcast daqui a pouco, eventualmente qualquer dúvida, questionamento sobre a cobrança, a fatura, o atendimento é humanizado, você não precisa ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento que no final não resolve nada. E terceiro, não menos importante, você está ajudando o sistema das associações comerciais a se estruturar, a se manter. Márcio, como é que eu tenho acesso a Tempo Telecom? Vamos falar disso aqui hoje também. Você vai procurar uma das nossas associações comerciais, que lá você vai receber todas as informações e vai estar realmente contribuindo para o sistema como um todo. Aqui, Fernando, eu vou confidenciar uma coisa, viu? Eu sou cliente da Tempo há 6 anos. E sabe quantas vezes já
flagrei esse pessoal fazendo cobrança indevida? Nenhuma. Nenhuma. Ó, Né? que Então, maravilha. realmente, aí a gente fala realmente com muita firmeza, porque uma coisa é quando você fala de algo que ouviu falar. Outra coisa é quando você experimenta aquela situação. Então, realmente, é uma parceria muito efetiva. Luiz, já que nós entramos na questão, quando eventualmente o consumidor ele discorda de alguma cobrança, nas telefonias tradicionais, e eu também já passei por isso quando eu não era cliente da Tempo, você ficava 20, 30, 40 minutos tentando lá resolver, aí de repente, quando aparentemente estava perto de resolver, a ligação caía. Isso matava a gente de raiva, né? Aí tinha que ligar tudo de novo, e sei lá o quê. Como que isso internamente resolve dentro da Tempo? Chegou uma cobrança que o consumidor não concorda. Como que é o trato com o cliente? A gente até tem esse processo escrito, mas nunca usou, tá? O processo o associado, via sistema ou num contato telefônico ou por e-mail com a associação, ele discorda de uma cobrança, né? Nesse momento, a associação abre ali para nós internamente um chamado, dizendo, olha, o Márcio entrou em contato comigo e recebeu lá a fatura dele e está incorreto, não deveria ser o valor que foi cobrado. Nós vamos automaticamente dentro dessa área, que é a área que faz o faturamento das associações para os associados, ela já tem autonomia. Ela não precisa escalar, ir para vários andares, correr processo, abrir protocolo, fazer. Ela tem autonomia, ela faz uma revisão rápida entre contrato utilizado e o que está sendo cobrado, e em havendo erro, é retirado o valor, não do erro, mas o valor total da fatura daquele associado que reclamar. Por quê? Porque a gente entende que se nós erramos, temos que ser punidos por esse erro, e o associado ele tem que ser agraciado por ter encontrado aquele erro, porque ele vai nos ajudar a melhorar, a não errar com outros associados. Ah, isso é muito diferente do tratamento das operadoras. Jesus! E quanto tempo leva isso? Basta ele ligar ou mandar um e-mail ou entrar no sistema e falar e acabou, não tem que esperar, não vai ligação cair, ele não tem que perder um minuto de tempo, tá? Ele só precisa dizer, olha, veio a fatura para mim errada, só isso, e nós vamos tomar providência e no mesmo momento, em uma hora e meia de prazo, ele vai receber uma nova fatura já do outro mês ou de uma outra coisa que ele tenha na associação, com a parte da telefonia zerada, sem custo algum para ele. A gente lida... Desculpa, lembrando só que quando ele recebe a conta da telefonia, ele recebe dentro de um boleto da associação que tem ali a sua manutenção, outros serviços que ele tenha utilizado da associação naquele mês. Então, o que a gente zera é a telefonia, né? A gente vai retirar o valor ali do celular, mas os outros que ele tem, eventualmente, cabe à associação refaturar para ele. A gente lida com insatisfações por parte do cliente de telefonia o tempo todo. A gente sabe que o PROCON recebe um monte de queixas, de reclamações e, ao mesmo tempo, uma inadimplência alta também. Eu quero saber se, tendo esse nível de satisfação, o seu cliente também é menos inadimplente. O associado, até pela característica do relacionamento de empresa associada e associação, o comportamento financeiro é diferente. Eu imaginei. A gente tem, historicamente, aí nas associações que não operam telefonia, um índice de inadimplência maior do que as que operam telefonia. O telefone virou uma ferramenta essencial. E aí é muito lógico de pensar o seguinte, se eu não tenho uma cobrança indevida, se eu tenho um bom respaldo, um bom suporte da associação, se me cobra um preço justo, eu estou economizando e eu preciso disso de ferramenta, opa, eu vou pagar. A nossa inadimplência hoje está abaixo de 1%, precisamente no último mês 0,67%. Imaginei. É muito baixo, é muito absorvível. E, infelizmente, essa composição dessa inadimplência ainda se dá mais pelo fato de empresas que vêm a fechar, a encerrar suas operações, que empresas que deixam de pagar a associação. Então, motivado por esse movimento do mercado e não do produto, é que ainda existe alguma inadimplência. Qual que é o tamanho da Tempo hoje, Luiz? Tamanho? Da Tempo hoje.
em termos de Onde, abrangência quantos geográfica. estados, cidades, São 14 linhas? estados no total, né? Nesses estados nós estamos em aí municípios, eu não sei precisar para você se são próximo de 300, mas são 360 e poucas entidades, número preciso. Em algumas cidades nós temos 2 entidades operando, né? Mas na maioria uma entidade operando. Então é um pouco menos de 360 cidades, mas é nesses 14 estados. Que orgulho a empresa goiana, viu, Né? filho? É. E a gente falou muito de telefonia, mas qual o leque de serviços que a Tempo oferece hoje? Nós chegamos a um momento de evolução na telefonia com um produto muito estabilizado, né? Para você ter ideia, início lá em 2007, nós estamos em 24, 17 anos, e nós já temos hoje uma média de usuários aí em ativos, né, usando a nossa telefonia, acima de 10 anos. Para você comparar, no Brasil, o brasileiro fica em média numa operadora hoje, que melhorou bastante, 25 meses. Dá 2 anos e 1 mês. Até acabar a fidelidade. A gente tem média de 10 anos. Só eu já tô lá há 6 anos, viu? A média são 10. Então, imagine que a gente estabilizou muito. A gente oferece hoje como grande diferencial esse relacionamento próximo, uma garantia de um faturamento correto e além da economia que ele recebe. Então, isso estabiliza o consumidor, o associado. Com isso, a gente entendeu que precisaria evoluir para outras frentes, mas trazendo o propósito incluído e a essencialidade dentro das associações. Então, hoje a gente opera telefonia, nosso carro-chefe, saúde, nós temos serviço de saúde que é inovador e que vai vir muito forte para os próximos anos, e agora energia e serviço de totens e autoatendimento para as entidades que promovem algum atendimento ao público e a gente fornece esse sistema também. Então, são 4 frentes que a gente está operando junto às entidades hoje. É um sistema de segurança? Não, é serviço, totem de autoatendimento. Uns precisam, por exemplo, fornecer consultas do SCPC para a população de forma gratuita. Então, em vez de eu ter ali uma mesa, uma secretária, esperando chegar alguém para fazer a sua consulta, tem um totem que a pessoa chega, retira a consulta dela, sai com a consulta do nome dela, se está com negativação ou não. Outros para emissão de certificado digital, outros para tirada de guias ou segunda via do boleto, enfim, alguns serviços que associações prestam, né? E a gente põe lá sistemas de autoatendimento para o cidadão poder utilizar, não necessitando de colaboradores da entidade para fazer esse serviço. Solute, certificação digital. Coincidiu, né? O Luiz acabou de falar do certificado digital. E aqui, Fernando, um orgulho danado. A maior certificadora do Brasil é goiana, é a Solute. Solute é um dos orgulhos do nosso estado. E hoje, certificado digital é uma realidade. Qualquer empreendedor, qualquer empresa tem que ter. É a sua assinatura digital. Agora, você tem que fazer uma assinatura digital com uma empresa idônea, que vai te dar segurança para o seu negócio e também com valor dentro da realidade do mercado. E a Solute é líder do mercado, não é por acaso. Márcio, onde é que eu encontro o certificado digital da Solute? Tem que ser lá na associação comercial. Por quê? Porque além de você estar pegando o melhor certificado do mercado, você está ajudando o sistema produtivo, as associações comerciais a se manterem. Então não pensa 2 vezes. Falou certificado digital, é na associação comercial. Luiz, você é português? Eu sou português. Como é que você veio parar no Brasil, mais precisamente em Goiás? Meus pais, na realidade, vou estender, tudo meu tem que estender, né? Tem que falar demais. Eu nasci, o meu local de nascimento foi em Angola. À época, Angola era uma colônia portuguesa e meus pais tinham saído de Portugal para Angola, mas logo em seguida, poucos anos após, eles já trilhando empreendedorismo lá, houve a Guerra Civil, quando dá-se a Guerra Civil lá dentro de Portugal e resolve-se dar a alforria, né, das províncias. E nesse momento começa uma guerra civil em Angola, que veio a durar mais de 40 anos, né, depois, destruindo o país. E quem não era nativo de lá tinha que fugir para escapar com vida, né? Então, nisso, meus pais foram um dos fugitivos. E por questões de clima, eles já tinham ido para Angola buscando não só oportunidade de mercado, mas também um clima tropical, mais brasileiro, né?
E aí eles decidiram, à época, vir para o Brasil. Quando vocês fugiram da guerra, você tinha que idade? 5 anos. Você se lembra de alguma coisa? Não, pouca. Flashes, Ainda bem, né? muito mais baseado em histórias, né? Aham. Nós passamos, segundo os relatos dos meus pais, por 2 eventos no trajeto. Porque como está acontecendo agora na Ucrânia, né? Quem quer se refugiar tem que sair do país e ir até o país vizinho para conseguir as forças armadas ali para levá-los para algum lugar, né? À época tinha que sair de Angola e ir até a África do Sul, um outro país, onde tinha o governo português, com os campos de concentração, com os aviões, para ir carregando português lá para Portugal. E então, nesse trajeto, houveram 2 abordagens que meus pais contam que a gente passou muito perto da morte, porque a tática que eles utilizaram, eles se vestiam com aquelas roupas camufladas de exército, e eram 4 partidos disputando a dominância do país. E sem identificação nenhuma do seu partido, só era roupa camuflada. E eles perguntavam qual era o seu partido. Então você tinha uma chance em 4 para sobreviver. Jesus. Né? E aí por 2 vezes, de alguma forma lá, uma das vezes, meu pai relata que era meu pai tinha concessionária de veículos lá e representava as marcas japonesas, né? Todas as marcas japonesas de carro em Angola, meu pai revendia. E um dos carros que estava numa dessas blitz, né, da estrada, tinha trabalhado com meu pai. E aí eu liberou. E na outra vez foi por acúmulo de gente, acabamos passando na turma que não foi perguntada. Então, os 2 momentos de alta tensão, né, de perigo. Então, eu já comecei sobrevivente sem nem saber o que estava acontecendo. E nisso eles vieram para o Brasil, viemos para Salvador, na Bahia, onde eu fui criado, minha infância, né? E depois na juventude, lá ainda eu conheço uma goiana e vim para Goiás. E aqui fiquei até hoje. Fiz um monte de filho. Por isso que ele é tranquilo assim, Ó o meu caçula é um ali. português baiano. Tranquilo, vai na maciota. E aí pegou o bom gosto do goiano. Né? Isso. Bom, Luiz, o mercado de telefonia ele tem passado por uma revolução constante, né? Antigamente, basicamente, telefonia era ligação. Hoje, até é uma pergunta, como é que está a comparação com a questão de dados, né? Hoje a pessoa tem telefone mais para ligar ou para usar os dados, né? Isso em termos de valores que você percebe dentro do seu segmento. E o que é a projeção para o futuro? O telefone vai acabar, né? Qual que é a realidade do mercado? Só para você entender, Márcio, falando em tecnologia, onde hoje se insere a telefonia, nós sempre precisamos de 3 pilares. Um é hardware, equipamento. Outro é software, que é o aplicativo, a solução. E o outro é conectividade, que é como transportar a informação. Na história, esses 3 elementos sempre tiveram desconectados em momentos diferentes. Quando a gente teve a indústria muito avançada em hardware, fizeram um supercomputador, não tinha conectividade. Quando melhorou em conectividade, não tinha software. Né? E neste momento que nós estamos vivendo, desde a chegada do estudo da tecnologia do 5G, que aí agora já vem próximo, na Ásia já se utiliza o 6G, que é uma transmissão de dados de altíssima velocidade, é o momento que a gente mais aproximou esses 3 pilares em termos de evolução. Hoje a gente tem bom hardware, bons equipamentos. Se você lembrar, há pouco tempo atrás nós tínhamos computadores que não chegavam à capacidade de processamento que hoje nossos celulares têm. Nós temos celular com 1 tera de giga de armazenamento. Não existia isso em computador há 5, 6 anos atrás, né? Então, os 3 pilares estão muito sinérgicos e isso cria uma possibilidade de evolução muito mais rápida e muitas soluções para o mercado. Para tudo, para a vida social, para a vida empresarial. É fantástico o que pode ocorrer. O 5G no Brasil ainda está sendo instalado num modo que a gente chama tecnicamente um modo sujo. É uma banda mais fraca de utilização,
Mas para você entender com relação ao 4G, é como se fosse uma estrada, uma rodovia de 4 faixas. Então, estando o caminhão ali na direita, você tem mais 3 faixas para ultrapassar e você não perde velocidade. No 4G é como se tivesse 2. Quando emparelha 2 caminhões, você tem que ficar ali atrás um pouquinho. Normalmente você tem um bom trajeto, uma boa velocidade, um bom andamento, mas de vez em quando você se depara com 2 caminhões, um ultrapassando o outro, você tem que esperar. O 4G é isso. Para a gente entender, né? Sim. O 5 já traz muito mais faixas e ele garante uma faixa que não está sendo instalada ainda de altíssima velocidade, ou seja, aquela faixa não pode ser ocupada em momento algum por ninguém que não seja acima de 200 por hora. Como nas rodovias da Alemanha existe, né, trazendo analogia. Mas nós vamos chegar a esse momento. Isso traz a possibilidade, no varejo, de inúmeras soluções fantásticas. Eu vi funcionando na NRF, por exemplo, lojas de vestuário feminino, onde acaba totalmente o camarim lá, como que chama o camarim? Não, Provador. Provador. Acaba. Provador. A mulher não precisa mais trocar de roupa para experimentar uma roupa. Existem soluções que transmitem, conectam em 3D e ângulo de câmera e transmissão, que não só te deixa ver vestido com uma roupa que apenas você pegou e escolheu, como mostra para quem tiver em casa, seu marido, sua filha, quem você quiser mostrar online, em real time. Você dá até uma voltinha e mostra totalmente como está o caimento da roupa, se ficou bom, se é um número assim, sem ter que ir trocar roupa nem nada. Outro dia eu comprei uma banqueta desse jeito. Apontando o celular, eu posicionei a banqueta ali, fiz a simulação, ficou perfeita a altura, a largura. Fui e comprei. A banqueta chegou exatamente como aquela projeção. Fiquei encantada com aquela tecnologia. Falei, que é isso? Que modernidade é essa? Então é mais ou menos isso. Você não vai precisar vestir a roupa, você vai projetá-la no corpo. Hoje você já tem muito pronto, isso que está à distância ou no mercado digital para você visualizar. O que nós estamos falando agora é de colocar o ser humano, o espaço físico, a pessoa, dentro do ambiente digital. Uau! Ou o digital dentro do ser humano. É uma simbiose muito, muito fantástica. Quando a gente pensa em Smart City, cidade inteligente, e aí depende muito da conectividade, você imagina o seguinte: hoje nós temos aplicativos de trânsito que nos direcionam por rotas mais curtas e mais rápidas. Mas são mais rápidas dentro de uma projeção de rota mais curta, mais inteligente. Não mais rápida dentro de desvios de trânsito inteligentes. O que eu quero dizer com isso? Quando vem o 5G que conecta semáforo, a leitura da cidade, veículos, transporte público, como ambulâncias, viaturas, etc. Isso tudo está conectado a uma inteligência só. Eu consigo mandar agora os milhares de carros de Goiânia para o mesmo endereço, por endereços diferentes e chegando todos ao mesmo tempo, sem engarrafamento. Hoje, a gente tem um aplicativo que nos direciona, mas ele nos avisa que vai ter um engarrafamento ali à frente. Ou seja, ele te leva para o engarrafamento mesmo sabendo que tem um engarrafamento, que é um sistema de rota. Ele não é muito inteligente. Com a inteligência artificial e o 5G, lendo o movimento da cidade em tempo real, quando você for passar num cruzamento que você vai provocar um engarrafamento ali à frente, ele fecha o sinaleiro para você e abre para você. Nossa, mas nós estamos distantes. Porque ele decidiu andar em caminhos diferentes, rotas diferentes, para não provocar engarrafamento. Deixa eu falar da Faculdade do Comércio. Faculdade do Comércio, o próprio nome já diz tudo, né? É uma faculdade vocacionada, ela é direcionada para quem quer atuar no comércio, quem quer ter acesso ao mercado de trabalho. São cursos de graduação e pós-graduação. E o bacana, tudo é AD, tudo à distância. Então você vai fazer sua carga horária conforme sua disponibilidade. Tem gente que tem mais tempo à noite, outros é final de semana. Então você tem essa flexibilidade. E outra vantagem, valores bem abaixo do que o mercado costuma praticar. E também você está ajudando o sistema das associações comerciais a se manter. Então não pense duas vezes. Vai fazer curso de graduação e pós-graduação, vá para a Faculdade do Comércio. Márcio, como é que eu acho a Faculdade do Comércio? Vá em uma das nossas associações comerciais, que lá você vai ter todas as informações.
Bom, a gente viu o prefeito Rogério Cruz passar a gestão dele toda quase que sonhando com a implantação dessa Smart City, da cidade inteligente em Goiânia. Estamos longe demais, Luiz? Estamos muito mais por questões regulatórias, por questões burocráticas. Eu tenho que interligar vários órgãos de governo diferentes. Polícia, bombeiro, as polícias, né, civil e militar, hospitais públicos, SAMU. Então, companhia de trânsito, eu teria que ter tudo isso interligado a um sistema. Então, são decisores diferentes, políticas diferentes, regras diferentes, e que aí provocam uma dificuldade maior de unir isso. Mas estão avançando, isso é um futuro inevitável, isso vai ter que acontecer. É bom para a sociedade, é bom para as cidades, é bom para os países, é bom para a evolução humana, né? Eu fiquei assustado quando eu vi um dado das remoções de acidente hoje feitas pelo SAMU, né? Um acidente de moto ou de carro que tem um ferido ali no trânsito, o SAMU pega e leva para um hospital público, ok? Uhum. Eu não sabia, quase que 30% tem que ser remanejados de novo para outro local, porque naquele local não tem aquele especialista para aquele acidentado. Ou está ocupado, ou a fila está cheia, ou não dá tempo. Olha a perda de tempo e dinheiro e de vidas. É isso que eu ia dizer. E de vidas. Porque nesses 30%, quantos por cento das vidas devem se perder? Se perder. Muitas. Né? Hoje tem inúmeros casos de pessoas remanejadas para o hospital sem condições, ou por equipamento, ou por profissionais, e que acabam uma vida ali se perdendo porque não foi para o lugar certo que poderia atendê-lo. Com essa tecnologia implantada e isso interligado, o SAMU já vai saber, já vai conseguir mandar um vídeo, vamos dizer assim, mas um vídeo mais aperfeiçoado, seria quase uma ultrassom do acidentado, e o sistema já vai dizer para onde levar, e o profissional lá no hospital já vai estar esperando chegar. E aí eu não tenho o trânsito, eu não tenho engarrafamento, né? Eu tenho um profissional, eu tenho um equipamento, eu tenho um sistema informando, tudo acelera e tudo se salvam muito mais vidas de uma forma muito melhor. Com que velocidade a gente chega lá, você acredita? Em se tratando de Brasil, eu imagino que isso ainda vão mais de 10 anos, 12 anos por aí. Poderia ser melhor. Tecnologia a gente tem, capacidade de processamento a gente já tem, falta mesmo a parte burocrática, legislação, organização, interlocução entre os poderes, envolve governo, prefeitura, governo federal, e aí a gente sabe que tem as questões político-partidárias, que às vezes o federal não quer ajudar o estadual não quer ajudar o municipal, e aí por aí vai, né? Então, até a gente conseguir uma linha unânime, né? E querendo agir em prol do cidadão e da evolução, leva um tempo. Luiz, agora eu vou falar com o Luiz classista, não é nem o Luiz empresário. Você lida no seu dia a dia com associações comerciais. E brigar contra os números é custoso, é difícil. E a gente observa que os municípios que apresentam bons números socioeconômicos, eles, em geral, têm uma associação comercial muito forte. Se eu pegar ali praticamente todos os municípios de Santa Catarina, Paraná, as associações comerciais, elas têm Sul-Sudeste, fantástico. Uma união da classe empresarial muito forte. Mas à medida que você vai para outros estados, inclusive para Goiás, você já vê um cenário bem mais desafiador. Você não consegue ver tantos empresários dentro da associação comercial. Nós podemos atrelar desenvolvimento econômico com a valorização do classismo também? De fato, tem essa sintonia? Eu diria que tem, mas tem um pouco de cultura. Quando você vai ali para o sul, a história nos mostra, houveram vários movimentos guerrilheiros, né? Lutas. O povo tem a característica já divina, até pela questão da imigração e tal, né? Teve muito movimento ali pró-evolução, pró-empresarial, pró-industrialização. Então, e pró-união também. E isso provoca união. Quando a gente quer... voltando para a história das associações, como é que começa lá na Bahia, né? 100% dos empresários se juntaram ali em prol de uma briga contra o imposto naquele momento.
100%. Então, a gente pode dizer que fundou-se uma associação comercial com 100% dos CNPJs existentes. Inédito. Ao passar do tempo, por questões culturais e por questões socioeconômicas, isso vai se perdendo. E eu acho que é um pouco de nós classistas, ao longo da história, ou por um conforto ali no modelo que existia, ou por deixar de olhar um pouco para o futuro, a gente se desgarrou e deixou muitas empresas nascerem sem entenderem o classismo. A gente precisa, e eu vejo que você faz muito isso, a gente precisa voltar o beabá para as nossas cidades, das pequenininhas às maiores, para ensinar mesmo o empreendedor brasileiro o que é classismo e qual a vantagem do classismo e do associativismo, que me parece que muitos, e da nossa região para cima do país muito mais forte, não entendem. Eu ouço muitos empresários, ao receberem a visita de alguém de uma associação, perguntar qual é a vantagem que ele tem, né? Há uma característica do brasileiro de querer primeiro a vantagem para depois a disposição. E no classismo, no associativismo, é diferente esse movimento. Se disponha, se junte, porque nós, unidos, conseguimos fatores. Hoje está muito no marketing e na mídia, né? Muito amplo, falar que a bancada rural tem representatividade no governo, não é isso? A gente não ouve falar isso. Por que a bancada de comércio, de serviço não tem? Será que é porque não temos pessoas nas associações que estão lá? Temos. Talvez nós não temos o entendimento do empreendedor que ele precisa se juntar para a gente ser mais forte, para a gente ter bancadas, para a gente conseguir evoluções, para a gente conseguir ganhos, né? Seja nos negócios, seja nas ações da prefeitura, seja em questões de lutas aí por taxas e impostos e obrigações, né? A gente precisa fazer esse beabá como classista. A nossa geração de classistas, temos dentro da associação comercial, das associações, muitas pessoas que vêm há 40 anos militando. E faltou um pouco aí atrás uma renovação, uma chegada de mais pessoas, né? Sangue então novo. a gente vê gente cansada de lutar por outros e precisa essa oxigenação, precisa chegar mais empreendedores para ajudarem, para se juntarem. Por que não há essa reoxigenação? Segura, vamos falar do Equifax Boa Vista primeiro. Fernando, nós sempre batemos na tecla que não basta vender, tem que receber. E a Equifax é o maior banco de dados do Brasil, que é o sistema SCPC. Ele vai permitir que para você, comerciante, consiga ao mesmo tempo acompanhar, né, eventual negativação, restrição no consumidor, mas também qual é o potencial de venda, de crédito que você pode dar para aquele cliente. Isso vai dar segurança para o seu negócio. Márcio, como é que eu consigo ter acesso ao sistema SCPC? Nas nossas ações comerciais, você vai ter acesso a esse serviço, então não perca tempo, procure e melhore seu ambiente de negócio. E aí eu retomo a pergunta, como engajar mais pessoas nesse processo, como trazer, promover essa reoxigenação? Informação, reunião, buscar empresários, falar para empresários, para empreendedores, o que é uma associação, o que é o classismo, o que é o associativismo, como que a gente ganha com a evolução de uma associação, o crescimento dela. A gente usa muita telefonia no momento comercial, que fala uma coisa interessante. Chega um determinado ponto que a gente diz para o empresário, olha, você tem a opção de mandar R$10 lá para São Paulo para uma operadora, sendo cliente dela, ou mandar 7 para a sua cidade, para a sua associação, e os benefícios desse dinheiro ainda retornar para você. Qual que você escolhe? E decidir participar ou não de uma associação é um pouco disso. Você tem a opção de poder investir na sua cidade com o seu conhecimento. Não estamos falando de dinheiro. Um pouco de responsabilidade conhecimento, social junção, também, né? responsabilidade, querer fazer mais pelo comércio local, querer fazer mais pela sua cidade, querer ajudar. Não é só criticar, não é só dizer que o político é ruim, que o governo é ruim. Nós temos que fazer a nossa parte e precisamos nos doar para que a gente possa receber de retorno.
Não é ter retorno para depois se doar, é o contrário, né? Então, se o caminho é propagar a informação, você faz isso muito bem aqui. Sim, Parabéns. Ó, parabéns. Parabéns. Tá Obrigado, obrigado. a informação, né, da importância disso. Eu acompanho muito o movimento do Márcio, da FACIEG, né? E o crescimento nas redes sociais. E esse crescimento nas redes sociais eu posso te assegurar, porque eu acompanho em 14 estados, e eu te garanto, você está em número 1. Você está em primeiro lugar em crescimento, não tem ninguém que fez o trabalho que você fez nessa sua gestão, e isso é muito importante. Pessoas às vezes entendem mal, outras criticam, outras falam, né? Outras queriam outros assuntos, a gente não agrada a todo mundo, mas é importante levar informação, conhecimento, passo a passo, trabalho, a luta que se faz, cidade a cidade, né? Evento a evento. É perseverança. É perseverança, é perseverança. E muito tem que ser nessa base da informação. Levar informação para o empreendedor local, do quanto é importante, do quanto ele pode ajudar com a simples participação e o conhecimento que ele possa ter, ou a absorção que ele vai ter de conhecimento. Ele fazer parte. Tem um grupo de educação no Brasil que começou vendendo consultoria, passou para mentoria e hoje eles criaram um clube. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas criaram um clube de network de empresário. Pode até fazer E as pessoas estão pagando quase 100 mil reais de taxa por ano para estar num grupo de network. Gente, jamais você vai pagar isso para uma associação. Até porque a associação não tem dono, não tem lucro, não divide lucro com ninguém, não usa o dinheiro de volta para a sociedade, para o associado. O dinheiro é reinvestido em ações naquela cidade, naqueles associados, naquela comunidade. Então, o empresário precisa entender isso, a gente precisa falar mais disso para ele. Luiz, obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição e é um prazer estar com vocês. Papo bom, né, Márcio? Fluiu, tranquilo. Também o cara mexe com comunicação, é diferente, né, filho? Vai Tira de embora, letra. fácil. Obrigada a você que nos acompanhou pelas rádios parceiras e você que acessou aí o YouTube da FACIEG. Tem muitos episódios, dá para maratonar. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Até o próximo. Bye, tchau, bye. tchau.